Papo aberto no Notícias da Manhã. Pois é, eu me uno ainda aos que ainda choram e lamentam a perda de Antônio Galdino, ali de Paulo Afonso, nobre figura da cultura, da comunicação, das artes, da amizade, de tudo, né? Da Academia de Letras de Paulo Afonso, Antônio Galdino. E passa um filme na minha cabeça, né? Quando eu tento recordar o que foi Antônio Galdino para aquela comunidade, que foi Antônio Galdino na minha vida, né? Por isso que digo, vou trazer algo que traga Antônio Galdino, traga o Coliseu Show e a sociedade ali de Paulo Afonso. Pois bem, Antônio Galdino foi esse baluarte, esse homem que foi professor lá em Paulo Afonso. Não tive a felicidade de encontrá-lo como professor. Eu estudei em Paulo Afonso, ali na maçonaria, já um ensino médio, né? E quando cheguei, Antônio Galdino já era um expoente ali, né? Então, um homem de muita cultura, de turismo, ligado ao turismo, né? Antônio Galdino marcou sua vida na passagem daquela comunidade ali que foi Paulo Afonso ali. Eu estava ouvindo, o falecimento foi domingo passado, né? E estava ouvindo ali na segunda, do Alberto falando alguma coisa ali de Antônio Galdino, a minha participação que foi no Coliseu Show. E eu digo, vou levar algo que nos remeta a essa questão aí do Coliseu Show. Pois bem, eu chegando ali em Paulo Afonso, né, ali, um jovenzinho tímido ainda, sem nunca ter saído da minha cidade, e chegando ali para estudar em Paulo Afonso, meio desambientado, né? Mas tinha ainda minha prima Vera, tinha meu primo Edivaldo, e que de certa maneira iam ali me colocando numa coisa e outra, até que a gente foi galgando algumas posições e chegando ali em Paulo Afonso em grandes eventos. Agora, o que me marcou mesmo foi a participação no Coliseu Show. O Coliseu Show era um programa de auditório, era inspirado talvez no Chacrinha da época, era algo assim meio, né, que Antônio Galdino e Nilson Brandão, né, tentaram levar ali. E eu diria para vocês que o domingo ninguém fazia nada entre as 10, depois das 10 da manhã, geralmente o programa começava 10, 10 e meia, e até lá 1 hora da tarde. Era ponto, sabe, pacífico ali, de muita audiência, de muita coisa, excelente programação, grandes artistas, né? E a gente foi galgando um pouquinho ali aquela posição, aquele meio ali, graças a um amigo Renato, né? José Renato Inácio da Rosa, hoje lá em Brasília, né? Nos meios sindicais, gente da mais fina estirpe, né? E que foi assim o meu braço direito, meu baluarte, meu apoio lá em Paulo Afonso, né? Renato que me levava ali às vezes para uma festa no Copa e tal, e eu achava engraçado quando a gente não tinha muito dinheiro, nenhum dos dois, né? Não tinha não, quase nada, né? E a gente ficava ali na igreja matriz, Nossa Senhora de Fátima, esperando os casamentos, né? Ali sempre tinha muito casamento e tal. E a gente escolhia um ali para seguir, né? E com certeza chegava lá, ficava por ali e tal. Tinha pelo menos uma pessoa mais ou menos conhecido. Então não nos faltava nada de salgadinhos, de bolo ali e tal. E a gente sempre curtia ali. Naquele tempo, Paulo Afonso era muito comum ouvir Zé Roberto, Tim Maia, Paulo Diniz, né? Então a gente ficava nessa. Então Zé Renato, comecei a frequentar a casa dele, Dona Euridice, sua mãe ali, era uma pessoa muito agradável, receptiva. E Zé Renato tocava violão, né? Que já me chamava muita atenção, o danado do violão.
Ia para lá, a gente ficava ali, ele tocando umas coisas, e eu cantando e tal. Não costumava ir todos os domingos ao Coliseu Show. Um dia nós fomos ali e tal. E Zé Renato, como sempre, inquieto, né? Rapaz, vamos se inscrever para cantar, porque assim, o Coliseu Show, na verdade, os ensaios eram na quinta-feira, se eu não me engano, geralmente era quinta-feira ali. Pra vocês terem uma ideia, quem acompanhava era o Dissonante da época, né? Com Altair, sabe, Toninho, com... Rapaz, era a mais alta música, né? Então você tem que saber cantar, porque os cabos eram bom mesmo, né? E na quinta-feira, durante os ensaios lá, era o dia que você tinha a seleção, né? Você ia lá, ensaiava, ó, esse é bom, bota pra cantar, esse tal, tal. E um dia, ela disse, vamos lá pro ensaio, vamos, né? E nós fomos lá, tal, né? Eu cheguei ali, meio ali como quem não quer nada, rapaz, aquele ambiente, grandes artistas, porque, assim, os grandes artistas eram Leomã, Bica, Gilmar, Oscar Silva, Oswaldo Silva, né? Então era esse povo que eu ficava ali, o pessoal já cantava em banda, em conjunto, tal. Eu disse, tá, eu digo, rapaz, deixa eu botar ali Paulo Diniz, que Paulo Afonso gosta muito, né? E aí nós fomos lá, e aí eu vou, leva a Bahia comigo em cada canto que eu vou, cantando ali Paulo Diniz. Ah, você tá aprovado, você vai lá domingo, tal hora, chegava ali domingo, ficava ali perto do palco, tem aquele lugarzinho para ficar ali. E, oh meu Deus, e como enfrentar esse negoção aí, né? E a gente terminava enfrentando aquilo lá. De tal modo que nunca deixei de ser selecionado ou ir, né? A gente sempre estava lá, né? Toda semana ia lá, levava música de Tim Maia, levava Paulo Diniz, a outra música lá, sempre a gente estava, até que eles criam uma sessão chamada Sessão Butantã, que era só para cantar música internacional. E comecei ali a ganhar, acho que era 10, se eu não me engano, era 10 cruzeiros, 10 ou uma coisa lá. Não dava para muita coisa não, mas eu comprava meu placar ali por semana e pronto, e alguma merendinha ali, né? E ficava... Agora, o Coliseu Show, cara, era fantástico ali, no sentido de muitos jovens da época, muita gente também ia paquerar as meninas, né? Muita menina ali da época. Eu tava com cabelão, Renato também, Renato tem um cabelinho também meio Tim Maia, assim, a carinha de Tim Maia ali e tal, e a gente ia com aqueles cabelos, aí tinha Nelson Triunfo com aquele cabelão e tal, e de tal modo que a gente também chamava atenção com aquele cabelo, aquela coisa ali, né, tal. E tinha um amidomil ali, eu lembro quando, o amendoim, joga um amidomil, que era uma balinha, uma balinha não, de goma, era uma bolachinha de goma ali, né? Aí aquilo ali explodia, né? E quem apresentava o programa era exatamente Antônio Galdino e Nilson Brandão, né? E eu ficava ali encantado com a comunicação dos dois. Antônio Galdino, voz menorzinha, mais aguda. Nilson Grandão, aquele vozeirão mais grave. Né? Eu sei que dava perfeito ali. E apresentavam jornais cômicos, o Linguarudo, e mexia com o povo e tal. Tinha algumas sessões assim. E era fantástico o programa, né? E aí foi que eu fui introduzido a Antônio Galdino, um homem sempre fidalgo, tratava bem a gente ali nos ensaios, tratava, sabe, ali no dia da apresentação. E quando encontrava, de vez em quando, na rua, assim, cara, era formidável o trato dele. Ainda, tempos depois, agora recente, quando a gente se encontrava, ele ainda me tratava com fidalguia, com carinho, né? A recíproca era verdadeira, tinha um carinho imenso por ele. Mas chegou a hora, né? Ninguém é imortal, muito embora ele é acadêmico da Academia de Letras de Paulo Afonso, e os acadêmicos, na linguagem, sempre diz que são imortais, né? Acadêmico nunca morre, acadêmico vai embora, ficam suas obras, suas letras, suas artes, né? Então é isso, Antônio Galdino apenas fez uma passagem, mas ele está presente sempre, e eu tenho essa alegria de ter convivido esses momentos com ele
lá em Paulo Afonso. Foram 3 anos, né? Era ali anos, eu acho que 70, 71 e 72, se eu não me engano. Ou 71, 72 e 73, né? Foi quando eu fiz meu curso lá de ensino médio, lá em Paulo Afonso, científico na época, né? Então é isso, essa lembrança, que meus sentimentos à família, e que Antônio Galdino seja recebido no céu na altura do que ele fez aqui na terra. E esse foi nosso papo aberto de hoje.